Você está prestes a entrar em um capítulo da história bíblica que os livros de escola preferem esquecer. Esqueça os heróis, os milagres e a glória. Aqui, a fé é trocada por fogo, a justiça é afogada em sangue inocente e um jovem rei caminha de olhos abertos para a escuridão absoluta. Imagine o ápice da maldade. Pense em um homem que não apenas rejeita o divino, mas o desafia. Um homem que transforma o templo de seu Deus em um palco para ídolos e os braços de sua família em fornalhas para o sacrifício. Esta é a lenda sombria de Manassés, o rei que deveria ser a luz de Judá, mas se tornou a sua noite mais profunda. Ele não foi um monarca fraco, ele foi uma força destrutiva. E o mais chocante, sua história termina com uma reviravolta que desafia a própria lógica da vingança divina. Esta não é apenas uma história de apostasia, é um estudo sobre a natureza da corrupção, o preço do poder e a imensidão de um perdão que parece impossível. Prepare-se. O caminho para o abismo começa agora. O ano é 697 a.C., Jerusalém respira aliviada. O bom rei Ezequias, pai de Manassés, havia restaurado a fé, esmagado os altares pagãos e resistido à invasão assíria. Judá era um farol de piedade, mas o destino, ou talvez a sedução do poder, não respeita a luz. O novo governante é um garoto, apenas 12 anos de idade. O jovem Manassés herda um reino forte, porém frágil na sua moralidade recém-restaurada. Ele é ensinado nas leis de Moisés, rodeado por conselheiros piedosos, remanescentes do pai. A esperança era que ele fosse a continuidade da bondade. Mas, como as sementes do mal, a ambição encontrou solo fértil no coração deste príncipe criança. A transição não foi um trovão, mas um sussurro. Manassés gradualmente começa a questionar as reformas do pai. Ele argumenta sobre tolerância, sobre a necessidade de um bom relacionamento diplomático com as nações vizinhas, seduzidas pelos deuses estrangeiros. Ele permite a reintrodução sutil, pequenos altares, inofensivos, ele dizia. Uma necessidade política, alegava. O silêncio dos profetas e sacerdotes foi comprado ou quebrado pela ameaça. O que começou como uma abertura diplomática, logo se tornou uma porta aberta para a escuridão. O garoto rei, agora um jovem, abandona as vestes da piedade de Ezequias e veste a capa do cinismo. O ponto de virada é profanador. Manassés não apenas tolera o paganismo, ele o abraça ativamente. Ele destrói o que seu pai construiu, reconstruindo os lugares altos, aqueles mesmos altares banidos. Pior, ele ergue altares para Baal e instala o poste sagrado de Aserá, seguindo o exemplo do infame rei Acabe de Israel. Ele não apenas se desvia, ele se alinha com os piores vilões da história de seu povo. O contraste é brutal. Onde Ezequias purificou, Manassés profana. Onde havia luz, ele semeia à noite. O templo, o coração espiritual de Judá, torna-se um museu de abominações. O povo, atordoado, assiste à queda espiritual em tempo real. Este é apenas o prelúdio. A verdadeira escuridão de Manassés ainda estava por vir. O que começou como política e tolerância, mergulhou no mais puro horror. O ponto sem retorno na biografia de Manassés é marcado por fumaça, gritos e o cheiro insuportável de carne queimada. Em 2 Reis 21.6, a Bíblia registra a abominação que selaria seu destino. Ele queimou seu próprio filho como oferta. Estamos falando da adoração a Moloque, a divindade cananeia que exigia o sacrifício de crianças, o ato mais repugnante, a quebra mais grave de todas as leis divinas. E Manassés não sacrificou apenas um. 2 Crônicas 33:6 sugere o plural. Filhos. Quantos? Não sabemos. Mas a imagem é inerradicável. O próprio rei, o protetor de seu povo, transformando seus descendentes em cinzas, no vale de Ben-Hinnom, um lugar que se tornaria sinônimo de Dina, o inferno. Essa ação não foi um deslize. Foi um ato calculado de desafio ao Deus de seus ancestrais. Era o sangue de seu próprio povo, de sua própria linhagem, sendo derramado em um altar de fogo. O terror se espalhou como uma doença. Comunidades foram estilhaçadas. Onde a fé era um escudo, agora o medo era a regra. Mas o rei não parou no infanticídio ritualístico.
Seu reinado se tornou um caldeirão de feitiçaria, adivinhação e necromancia. Ele consultou espíritos e médiuns, abrindo portais que nenhum rei de Judá jamais ousara abrir. Ele era um monarca que trocou a sabedoria pela magia negra, a realeza pela depravação oculta. O impacto social foi paralisante. A economia definhou. Ninguém confiava em um reino cujo líder era um assassino de crianças e um servo de demônios. A reputação, forjada por Salomão e mantida por Ezequias, jazia na lama. Judá era um corpo espiritual em decomposição. E em meio a essa escuridão, uma voz, a voz mais alta da história de Judá, ousou se levantar: o profeta Isaías. O velho guerreiro da fé que havia aconselhado seu pai, agora se levantava contra o filho. O confronto era inevitável, e Manassés não aceitava a oposição. O confronto final entre a luz da profecia e a treva do trono estava centrado em Isaías. Este venerável homem, o profeta evangélico, cuja pena havia previsto o Messias, não podia se calar. Ele levantou a voz, alertando Manassés sobre o julgamento iminente e a quebra da aliança. Mas o poder corrompido é alérgico à verdade. Manassés, embriagado pelo ocultismo e pelo poder absoluto, não podia tolerar a oposição. O versículo de 2 Reis 21:16 é a acusação mais fria contra o rei. Manassés derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de ponta a ponta. Não é uma hipérbole poética. É um registro de carnificina política e religiosa. Quem eram as vítimas? Aqueles fiéis que se recusavam a se curvar aos deuses de bronze. E entre esse sangue inocente estava a voz que ele mais temia, a de Isaías. Embora a Bíblia seja sutil sobre o método, a tradição judaica, especialmente no martírio de Isaías, detalha um dos atos mais brutais e simbólicos de Manassés. O profeta foi cerrado ao meio dentro de um tronco de árvore oco. Uma morte lenta, agonizante, concebida para silenciar a profecia para sempre. O silenciamento de Isaías deixou um vazio espiritual em Judá. A última grande voz profética do período pré-exílio estava extinta. Manassés estava livre para mergulhar o reino ainda mais fundo. Ele não apenas reconstruiu altares, ele os colocou dentro do próprio templo do Senhor no Monte Sião. Dentro da casa que deveria guardar o nome de Deus para sempre, ele instalou ídolos de Aserá e Baalim. Ele ultrapassou a idolatria e abraçou a profanação. O templo, o pilar da fé, tornou-se o epicentro da traição espiritual. Esse ato foi a quebra final, explícita e irrevogável do pacto. A paciência de Deus, embora vasta, tinha chegado ao seu limite. Após décadas de abominações, sacrifícios de crianças e o assassinato de profetas, o julgamento estava a caminho. E a ferramenta para esse julgamento viria de onde o próprio Manassés havia buscado inspiração: o Império Assírio. O julgamento veio não com fogo divino, mas com as correntes de ferro e bronze do mundo real. O rei da Assíria, o império que Manassés tentava apaziguar com seus deuses pagãos, foi o instrumento da retribuição. 2 Crônicas 33, 10, 11 revela a cena. Deus falou, Manassés não ouviu. E então os comandantes assírios entraram em Jerusalém. A captura do rei foi um ato de humilhação deliberada. Manassés, o monarca que se curvava aos astros, agora estava curvado à força bruta. Os assírios o capturaram. A coroa foi arrancada. O detalhe é cruel. Eles colocaram um gancho em seu nariz, uma prática comum para subjugar prisioneiros de alto escalão. O homem que sacrificou seus filhos e assassinou o profeta agora era arrastado como um animal de carga. Amarrado em correntes de bronze, Manassés foi levado não para Nínive, a capital assíria, mas para a Babilônia. Na época, a Babilônia estava sob domínio assírio, mas era um centro cultural de idolatria. Uma justiça poética em sua ironia. O rei que abraçou a religião de seus captores agora era um prisioneiro em seu berço. O que resta do poder humano diante da soberania? Nada. Manassés, o tirano, agora era o humilhado. Judá, sem seu líder e sem esperança, caiu sob o controle direto dos assírios. A derrota não foi apenas militar, foi um golpe devastador no orgulho nacional e na pouca fé que restava.
As Escrituras não detalham o tempo de seu cativeiro, mas a imagem mental é clara. O rei, despojado de tudo, em um calabouço úmido, confrontado pela primeira vez com o vazio de seus ídolos de bronze. Os anos de opulência e maldade haviam culminado nesta cela fria. E é neste ponto de desespero absoluto, onde o poder do homem cessa e a misericórdia do divino começa, que a história toma sua reviravolta mais inesperada. É na solidão da Babilônia que Manassés encontra o único caminho que ele havia tentado destruir. O arrependimento. A história de Manassés poderia ter terminado na escuridão da Babilônia, mas o Deus que ele desafiou provou que sua misericórdia é maior que a maldade humana. Em sua aflição, Manassés buscou o favor do Senhor, seu Deus, e se humilhou grandemente. Este é o milagre. O rei mais perverso, o assassino de profetas, o sacrificador de filhos, foi perdoado. O Senhor ouviu a súplica, foi tocado pelo arrependimento. Em um dos atos mais chocantes das Escrituras, Deus o trouxe de volta a Jerusalém e o restaurou ao seu trono. Manassés retornou não como um cativo, mas como um rei transformado. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. O retorno desencadeou um frenesi de reformas. Manassés dedicou o resto de seu longo reinado à redenção. Ele reconstruiu o muro externo de Jerusalém, reforçando a segurança e, simbolicamente, a estabilidade de Judá. Mas, mais importante, ele iniciou uma limpeza espiritual. Ele removeu os ídolos estrangeiros e os altares pagãos, derrubando tudo o que havia construído. Ele purificou o templo, restaurando o altar do Senhor e incentivando o povo a servir ao Deus de Israel. Em um esforço desesperado, ele tentou desfazer 5 décadas de decadência espiritual e derramamento de sangue. A história de Manassés é um testemunho agridoce do poder da graça. Ele provou que ninguém está fora do alcance do perdão. Não importa quão longe alguém tenha se desviado, há sempre um caminho de volta. No entanto, o seu legado permanece contestado. Apesar de seu arrependimento e suas reformas, os efeitos de sua apostasia inicial permaneceram. O povo, com a fé abalada, continuou a sacrificar em altares pagãos, mesmo que fosse para adorar a Deus. A idolatria estava profundamente enraizada. O pecado de Manassés havia cavado um abismo espiritual que levaria Judá diretamente ao exílio babilônico décadas depois. Sua vida ensina uma lição brutal. O perdão é pessoal e completo, mas as consequências públicas de nossas ações podem durar gerações. A história do rei que foi do monstro ao penitente é a prova de que a misericórdia existe, mas nem mesmo ela apaga as cicatrizes de um passado sangrento. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino para mais histórias bíblicas. Fiquem com Deus.